Nos últimos tempos, vi notícias que me deixaram chocada e revoltada, como essa aqui. Japão volta a caçar baleias após 30 anos de proibição. E não foi só essa, foram várias. Por que existe tanta polêmica em torno desse assunto? Será que algum dia eles vão parar de caçar baleias? No vídeo de hoje eu vou contar por que países como Japão e Noruega ainda insistem nessa prática. Olá, eu sou a Doutora Fran e vem comigo viajar com gelo na bagagem. Hoje em dia, a questão ambiental é um assunto em evidência, mas ainda existem práticas arcaicas como a pesca predatória nos oceanos, realizada por, pasmem, países de primeiro mundo, ditos desenvolvidos. E para realizar esse tipo de pesca, esses países não cumprem as normas de acordos internacionais de preservação. É o caso da Dinamarca, da Noruega, Islândia e Japão, que são enormes contradições. Você quer prova? Pois eu tenho prova. A Dinamarca é o país mais sustentável da Europa. O governo quer que até 2025 as cidades não produzam mais gás carbônico, mas mata cerca de 200 baleias todos os verões. Os noruegueses reciclam 99% dos plásticos que produzem. O governo quer banir carros movidos a combustíveis fósseis até 2025. Mas é o país que mais mata baleias em todo o planeta. Mas e o Japão? Há anos, os japoneses se preocupam com a reciclagem do lixo. E desde o século XX já existem carros híbridos por lá. Há anos eles utilizam energias renováveis e têm casas sustentáveis. Mas as crianças na escola comem baleia frita. Qual o problema de caçar baleias, de comer carne de baleia? As pessoas não comem carne de vaca? Gente, não vou ser hipócrita, tá? Eu como carne de vaca, eu adoro aquela picanha bem mal passada, mas eu acho um absurdo comer carne de baleia e eu vou explicar por quê. O problema é que a caça de baleias não é sustentável. Para monitorar os grupos de baleias, é muito caro e elas são muito lentas para se reproduzir. Dependendo da espécie, a fêmea só começa a reproduzir entre 3 e 12 anos de idade. A gestação, dependendo da espécie, vai de 10 a 15 meses. Por isso que ela só tem filhote a cada 2 anos ou até mais. Já a vaca, com 15 meses, já pode começar a ter filhote. Sua gestação é de 9 meses e isso quer dizer que ela pode ter um filhote por ano, mais ou menos. E monitorar o gado em terra é muito mais fácil e barato do que monitorar as baleias no oceano. Eu também vejo vários absurdos na indústria da carne bovina, mas eu não vou me atentar só nisso nesse vídeo. Fica comigo até o fim que você vai entender o porquê. Fora isso, hoje em dia, as baleias sofrem muitas ameaças. Elas podem ser machucadas por embarcações e essas mesmas embarcações produzem sons que atrapalham a socialização delas e essa poluição sonora pode causar feridas traumáticas nos seus ouvidos. Fora que o plástico está matando cada vez mais as baleias e a pesca fantasma também, porque as baleias não veem as redes de pesca e se enrolam, ficando embaixo d'água sem respirar. A gente tem que lembrar que as baleias são como nós, elas respiram ar pelos pulmões. Sabe o jato que a gente vê no mar quando tem uma baleia por perto? Dá uma olhada nessas imagens aqui, ó. Pra quem nunca viu, fui eu que fiz essas imagens lá na Antártica. É muito lindo ver uma baleia gigante assim perto da gente. Esse jato é a baleia jogando o ar dos pulmões para fora. Elas conseguem ficar embaixo d'água 1h30 a 2 horas, mas não eternamente. Outra hora eu explico melhor sobre fisiologia. Mas hoje eu tô muito brava. Dá uma curtida aí para eu ficar um pouquinho mais feliz. Me diz aí, quanto tempo você consegue ficar embaixo d'água sem respirar? Eu mesma consigo 1 minuto, mais ou menos. Imagina que agonia ficar presa embaixo d'água sem poder subir e respirar. É o que acontece com as baleias. Além de todas essas ameaças, as baleias vêm sendo caçadas há séculos. Só na Antártica já caçaram muito mais de 45 mil baleias. Como eu já falei num vídeo aqui, eu vou deixar o card aqui para você assistir. Mas a caça não era restrita à Antártica. Ela se
espalhou pelo mundo, reduzindo as populações a menos de 10% do original, levando à beira da extinção. Isso se chama superexploração, que é o mal do ser humano. Ele não pode só caçar e colher o que vai comer. Tem que colher e caçar mais para vender e mais ainda para estocar, estragar e jogar fora. Ai, seres humanos, é por isso que eu amo cada vez mais os pinguins. Mas devido a essa devastação, foi criada a Comissão Internacional Baleeira em 1946 para impedir a caça indiscriminada. Muitos países, incluindo o Brasil, assinaram e renunciaram à caça logo na criação do acordo. Outros países foram aderindo à comissão e depois de 40 anos eles proibiram a caça comercial. Eu disse caça comercial, né? É por isso que o Japão alegava caça para pesquisa científica até no Oceano Antártico. Mas me diz, que pesquisa é essa que os navios tinham fábricas móveis e as carnes de baleia chegavam já embaladas nos supermercados para serem vendidas? Eles dizem que faz parte da cultura, mas já faz anos que esta carne fica encalhada nos supermercados, causando desperdício e matança desnecessária. Isso acontece porque os jovens já sabem que não é ético manter um costume condenado em boa parte do mundo. E você aí, comeria carne de baleia se fosse costume do seu país? Deixa aqui seu comentário que eu quero que essa discussão continue aqui embaixo. Depois de sair da Comissão Baleeira, agora em julho, o Japão já voltou a caçar baleias. E logo nos primeiros dias já voltou com 2 baleias minhas. Mas, gente, tá tudo bem. As organizações de proteção falam que a pesca pode acontecer, mas sem levar à extinção. O Japão diz que a caça é sustentável, que eles só vão caçar em torno de 230 baleias nas águas territoriais japonesas. Mas é preciso lembrar que as baleias se alimentam na Antártica e se reproduzem em locais mais quentes. No caso, os japoneses caçam no verão, bem no período de reprodução. Escreve aí no comentário o que você acha que vai acontecer. O Japão também diz que os outros países não querem a caça devido ao antropomorfismo emocional. Mas o que quer dizer isso aí? É falar que a gente não quer que caça as baleias porque a gente humaniza elas, que elas são bonitinhas e fofinhas. Mas realmente são, elas são muito fofas. Mas as baleias, além de ser fofinhas, elas também contribuem com a diminuição do gás carbônico na atmosfera. Suas fezes são importantes para o crescimento do fitoplâncton, que sequestra o gás carbônico do ar. Você também precisa saber que a pesca da baleia é um grave problema ambiental, já que muitas baleias são atingidas por arpões, mas não são capturadas. Elas fogem machucadas e acabam tendo uma morte sofrida e demorada. É importante lembrar que existem 13 espécies povoando o oceano, 4 estão em extinção e 9 estão ameaçadas. É por isso que a proibição da caça precisa continuar por muitos anos, para dar tempo delas se recuperarem. Enquanto isso, conscientizar as pessoas que as baleias precisam ser preservadas. Como eu sempre falo, tudo está conectado e as baleias são parte importante da nossa biodiversidade. Então vamos avisar todo mundo, hein? #salve as baleias. Compartilhe esse vídeo no seu WhatsApp com todos os seus amigos. Continuem curiosos, salvando as baleias e até o próximo vídeo.